Que doido! Eu não imaginava que ia ter esse novo plot twist da novela. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sabe a Maia? Seja bem-vindo à TV Maia Ação. No vídeo de hoje a gente vai comentar e continuar comentando sobre a novela Beleza Fatal. Para a rainha! No ano passado a gente não teve vídeo sobre os 5 novos episódios da novela Beleza Fatal, porque tirei um tempinho de férias, mas estou de volta e a gente vai comentar sobre os episódios 21 a 30, tá, gente? Já que a gente não teve vídeo semana passada, então a gente vai comentar os 10 novos episódios no total, né, no caso. Mas vamos comentar primeiro que o último episódio que a gente viu que a Lola, ela estava num estado de coma. E a gente termina desse jeito. Agora a gente vai comentar sobre esses novos episódios. Como que a Lola está no hospital, a gente vê várias coisas acontecendo. Como o câncer do Átila volta. A gente vê esse novo acontecimento da vida do Átila. Esse câncer dele volta. Ele começa a fazer tratamento para poder combater esse câncer. Coisa que eu gostei muito desses novos episódios é que o Tomás, ele tá começando a acordar sobre essa vida da família Argento. Ele tá começando a ter as suas próprias atitudes e principalmente ter atitudes sobre a relação dela, né, no caso. Então ele começa a agir por causa dela, ele começa a pensar menos e agir mais, né, no caso. Então eu tô curtindo mais essa nova evolução do Tomás. Já do próprio Benjamin, né, no caso, ele tá ao lado do pai, querendo ser sombra do pai, né, no caso, querendo ter o controle da vida da Lola, aproveitando que a Lola, né, no caso, está a coma, né, no caso. Então ele fica com essa responsabilidade de com essa, né, no caso, responsabilidade de titular a empresa Lola Land. Por fim, né, no caso, a Lola, né, no caso, acorda. Ela volta a conviver dentro da casa Argento e o Benjamin, né, no caso, começa a cuidar dela e eles praticamente contratam uma pessoa para cuidar dela. Só que quando a Lola acorda, ela parecia que, né, no caso, ela tinha perdido a memória. Só que ao decorrer desses novos episódios, parece que a Lola não perdeu nenhuma memória. Ela estava fingindo para poder encontrar alguma coisa para controlar a Átila novamente. Só que nesses novos episódios a gente vê que a Lola, no caso, consegue descobrir o caso do Átila e do Marcelo. Ela praticamente chantageia o Átila para Átila devolver a Lola Land para ela. Então ela consegue fazer tudo isso planejado. Do outro lado, né, no caso, a gente vê que Sofia / Júlia, né, no caso, ela consegue encontrar a pessoa que o coração da Rebeca. E nesse meio, né, no caso, que tudo isso que acontece, o Rogue, ele acaba conseguindo pagar esse rapaz para poder fugir, né, no caso. Só que a Sofia, ela também paga esse rapaz, só que ela quer o áudio que praticamente crimina o Rogue. Então a gente vê esse momento deles que praticamente rapaz, o ator, né, no caso, ganhando 2 milhões de reais e a Sofia consegue pegar o áudio e esse áudio ele é entregue para o Gabriel, né, no caso, para poder investigar novamente o caso Rebeca Paixão. A mãe da Rebeca. Então, tudo isso que acontece, o caso da Rebeca Paixão praticamente é revivido, trazido, né, novamente, e eles, né, no caso, começam a investigar esse caso novamente. E o Rogue novamente está sendo investigado por causa desse caso. E o Gabriel tenta, né, no caso, prender o Rogue, só que ele consegue fugir. Só que tudo dá a ladeira abaixo, porque o Rogue consegue fugir, se esconde da casa de Andréia.
Só que ao decorrer desses episódios, que a Andrea descobre a verdade sobre o Rogue, que ele, né, no caso, estava mentindo para ela todo esse tempo, praticamente expulsa ele. Principalmente o Tomás chega a tempo, só que infelizmente né, no caso o Rogue, ele consegue ferir o Tomás, mas graças a Deus não é nada grave. E de tudo isso que acontece, Rogue sendo investigado, o delegado que estava, né, no caso, investigando o aparecimento do dinheiro da Lola lá no banco, quem lembra, ele acaba, né, no caso, conseguindo as câmeras, né, no caso, e ele vê um Nino colocando aquele suplemento na bebida daquele criança. Então ele consegue chegar até o Nino e até a dona Elvira, só que acaba em uma desgraça que a Nara consegue matar esse delegado. Cara, que cena, sinceramente. Até achei ótimo porque ele tem morrido, porque acho que é um personagem tão aleatório, mas eu gostei dessa morte dele. Ele teve uma morte merecida. E a Nara, de tudo isso que acontece dentro da casa da dona Elvira, vira um fuzuê. A dona Elvira e a Nara praticamente elas nunca entenderam muito bem, né, no caso. Então a Nara, né, no caso, acaba saindo da casa. Ela vai até a casa da Sofia. E por fim termina que a Nayako pega aquele dinheiro roubado da Lola pra ela. Então termina desse jeito os episódios da semana passada. E agora a gente vai continuar comentando sobre os episódios dessa semana. O episódio da semana passada eu gostei bastante, prendeu muito, mas é aquilo, né? É o meio, né? Então, a gente ainda tá se envolvendo muito com esse caso de vingança, né? Caso. Então, tô curtindo, gostei muito desses 5 episódios do 21 até o 25, né? Que eu gostei bastante. Agora a gente vai comentar do 26 até o 30. São os episódios, gente, prendeu muito. Primeiro de tudo, eu preciso comentar de uma coisa. O Rogue, ele continua sendo investigado, ele continua fugindo da polícia. Até neste momento desses novos episódios que praticamente soltaram, ele ainda não foi preso, ele ainda tá sendo investigado sobre esse caso, Zeca Paixão. E outra coisa que eu gostei muito desses novos episódios é que a Gisela, ela tá começando a acordar. Ela tava meio que perdida por causa do Rogue, né, no caso. Só que agora, nesse novo ciclo, ela tá começando a chegar um pouco mais, a se cuidar um pouco mais. E principalmente a ter um novo relacionamento com o próprio Alejandro, né. Então, tô curtindo bastante esse novo casal, né, no caso. E já comentando de casal, sobre o Alec e a Carol. Um casal que dá certo, dá, mas é um casal fofo. O Alec tá começando a estressar a Sofia, porque a Sofia, ele não quer mais se aliar à vingança da Sofia. Então ele tá praticamente desistindo dessa vingança. Então ele praticamente parou de trabalhar para a Lola por causa da Carol. Então ele tá começando a se interessar mais na Carol, ter esse novo relacionamento com ela. Então eu tô curtindo esse novo casal, mas ele tá pecando, né? Porque o Alec, ele é típico de pessoa certinha. Então é meio complicado. Tô parecida um pouco com a Carol, né? Gente, sou um pouco parecida com ela, gente. Comente aí. Eu acho um pouco, mas comente aí vocês, se vocês acham ou não acham. Coisa que eu gostei bastante desses novos episódios é que o Atila não tá mais querendo ser tadeado por Lola. Então ele abre com a sua família sobre a sua relação sexual, né, no caso. Então ele assume
o Marcelo para a sua família. E eles começam a ter uma nova relação bem aberta, né? Porque antes, né, no caso, o relacionamento deles era fechado, que praticamente ninguém sabia deles, e agora a família sabe, né, no caso. Eu gostei desse novo passo do Átila, né, no caso, então tô curtindo bastante. O outro caso que praticamente ligou na minha mente, que a Ramona, gente, sinceramente, não praticamente esperava, porque ela que fazia aquelas cartas anônimas, fingindo ser a Márcia, e ela que é praticamente responsável por causa dessas cartas e pela Flor. Só que ela sabia esse tempo todo que a Márcia está viva, gente. Gente, que doido. Eu não imaginava que ia ter esse novo plot twist da novela, porque não ia mais além sobre esse caso. Mas pelo jeito a Márcia está viva. Então, acho que vai deixar um triângulo amoroso entre a Márcia, entre o Tomás e a própria Andréia, porque com certeza o Tomás vai ficar muito dividido com essa volta da Márcia. Mas vamos ver, né, nos próximos episódios, porque sinceramente, pra mim, prefiro o Tomás fique com a própria Andréia. Mas se a Márcia voltar, ai gente, não engulo isso, sinceramente. O que me revoltou muito que a Sofia tá praticamente envolvendo com o Benjamin para conseguir tirar a Lola do espaço, né? Porque a Sofia, ela praticamente vira sócia junto com a Lola, com a própria Lola Lente, então ela vira sócia dela. E ela tá conquistando o Benjamin aos poucos. Porque o Benjamin sempre deu em cima da própria Sofia, né? Mas agora ela quer tirar o Benjamin da Lola. É uma coisa que precisa de engolir, mas ela tá fazendo isso e vamos ver se vai acontecer mesmo, né? Porque a dona Elvira, quando descobriu isso, foi uma cena esplêndida. Mas até agora tô um pouquinho de ranço desse esquema da Sofia, né? Mas comente aí, gente, se vocês estão curtindo essa nova vingança da Sofia, gente, comente aí. E nesses últimos episódios que a gente vê que a Sofia consegue encontrar o Rock junto com o Nino, né, no caso. Eles vão lá naquele esconderijo e tudo mais. Só que o Rock foge novamente, consegue fugir. Só que nos últimos minutos do episódio, né, do caso, é que o Gabriel descobre quem são os pais da Rebeca Paixão. Então ele chega na casa do Nino e da dona Elvira. Então, se o último episódio termina desse jeito, eu acredito que de tudo isso que aconteceu, com certeza a Sofia vai contar toda a verdade para o Gabriel, porque sinceramente ele tá chegando cada vez mais perto para descobrir a verdade por trás. Então, acho que ele não vai abrir boca para a Lola e para o Átila sobre o Nino e a dona Elvira, que são parça, né, no caso. Mas eu acho que ele vai ser um dos criados da vingança da Sofia. Mas vamos ver, né, porque ele é uma pessoa certa, né. Mas é isso sobre a novela Beleza Fatal. Tô curtindo bastante. Essa volta da Márcia, gente, sinceramente, vai mais complicar ainda sobre a família Argento. Falta 2 semanas para acabar essa novela Beleza Fatal. E vocês comentem aí se vocês estão curtindo sobre essa novela. Vocês estão curtindo sobre essa novela e tudo mais. Então comente aí e curte esse vídeo, tá, gente? Então é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!